Olá amigos, aqui é o Jairo. Hoje vamos preparar na nossa videoaula uma receita de uma conserva de repolho picante. Vamos utilizar 500 gramas de repolho, 10 gramas de gengibre, 2 dentes de alho e uma pimenta vermelha picante, 2 colheres de sopa de sal marinho. O gengibre e o alho são mais ou menos equivalentes no peso e na quantidade. Depois de lavar o repolho, precisamos enxugar bem as folhas para que elas não fiquem úmidas. Vamos retirar esse talo mais grosso do meio, antes de cortar as folhas na espessura indicada. Vamos cortar o repolho em lâminas de 7 centímetros de comprimento por 1,5 de espessura, assim como está aqui esse modelinho aqui. Então ele tem 7 de comprimento por 1,5 de espessura. Então já tenho a medida aqui. Estamos aqui, cortando aqui. Também, se por acaso encontrar algum talo, tipo como esses aqui, ó, precisa desbastar um pouquinho em lâminas assim para deixar um pouco mais fino na espessura da folha do repolho. Os talos mais grossos, então, nós vamos afinar eles um pouquinho em lâminas assim, que fiquem mais ou menos na espessura da folha do repolho. Esse é aquele talo mais grosso que nós retiramos, que estava bem no meio do repolho. 1 colher de sopa rasa de sal marinho, vamos salpicar sobre as folhas de repolho. Colocamos a seguir, depois de salpicar o sal, colocamos um prato para então colocar os pesos em cima. Antes de colocar os pesos, a gente colocou um plástico aqui, um rolopaque, para que os pesos não entrem em contato com o repolho, né? Quando estiver prensando. Pode ser um plástico que tiver em casa ou um rolopaque, também dá para vedar os cantos. Então nós vamos utilizar 2 embalagens de 1 kg, que no total são 2 kg, né? Essas 2 embalagens aqui, vamos deixar por 12 horas o peso sobre os repolhos. Depois de colocar os pesos, a conserva deve ser levada na geladeira e, como eu falei, deve permanecer por 12 horas com o peso. Já está quase completando as 12 horas que a conserva ficou com o peso. Agora vamos cortar então os outros ingredientes, o alho, o gengibre e a pimenta vermelha. O alho e o gengibre são cortados da mesma maneira, em lâminas e depois em palitinhos fininhos assim. Dessa maneira aqui. Lâminas fininhas. Depois de cortar as lâminas, então cortamos em palitinhos bem fininhos. Cortamos o gengibre também, as mesmas lâminas fininhas e depois em palitinhos. Aí aqui já estamos cortando então os palitinhos, né? O gengibre. Então vamos cortar a pimenta. A pimenta, tudo que entra em contato com ela, depois acaba absorvendo aquele picante, aquele ardido dela. Então forrei um pouco aqui a tábua com plástico, para que depois o gosto da pimenta não fique na tábua e depois passe para outros alimentos. Então vamos cortar primeiro a pimenta nas extremidades. Depois vamos cortar ao meio, longitudinal. E agora vamos remover as sementes com uma colherinha. Tire depois o miolo e as sementes da pimenta, como essa daqui que eu já retirei, cuidadosamente para que as mãos não entrem em contato com essa parte aqui da pimenta, porque senão depois fica muito ardida. As próprias mãos acabam absorvendo todo o picante da pimenta, dessa maneira aqui, ó. Então aqui dividimos a pimenta em 3 partes e agora cortamos em palitinhos bem fininhos.
já então todo picadinho, né, o gengibre, o alho e a pimenta. A pimenta, lembrando que ela é bem, pega bastante a parte mais ardida dela nas mãos, então quem tem mais sensibilidade pode até usar uma luva na mão para proteger, porque a pimenta é danada mesmo. Agora então vamos retornar ao repolho, retirar o peso para colocar então esses ingredientes aqui. Agora já se passaram as 12 horas que a conserva ficou com peso na geladeira. Nós vamos aqui retirar o plástico. Retiramos o prato. E vamos espremer um pouco. Vamos tirar um pouco do excesso da água das folhas, para depois acrescentar os outros ingredientes, a pimenta, o gengibre, o alho e um pouco de sal. Essa é a quantidade de água que saiu, então, depois de espremer as folhas do repolho. Essa água que é importante que ela seja retirada dos vegetais que vão ser consumidos crus, porque é que geralmente que dá uma dificuldade de digestão, essas águas, a água que tem nos vegetais, como no pepino também, na cenoura, o rabanete, esses vegetais que são consumidos crus, sempre é bom retirar esse excesso de líquido colocando sal. Depois de espremer bem então as folhas de repolho, tirar o excesso de água, vamos colocar os outros ingredientes. O alho, o gengibre e a pimenta. Acrescente uma pitada de sal e misture bem. Então, depois de misturar bem, recolocamos o prato. A seguir do prato, recoloque o plástico também para vedar bem os cantos. Coloque o peso novamente, só que dessa vez 1 kg, não mais 2 kg como na outra vez. E deixe na geladeira por mais 6 horas. Agora já se completaram as outras 6 horas. A primeira parte da conserva foram 12 horas, com um peso de 2 kg. A segunda parte da conserva, acrescentando a pimenta, o gengibre e o alho, foram mais 6 horas, daí com a metade do peso, com 1 kg. Então agora completaram as 6 horas, nós vamos retirar o peso e o prato e a conserva estará pronta. Então agora a conserva já está pronta para ser consumida. Essa conserva ela pode ser servida tanto na refeição, no almoço, numa refeição, numa janta, como também pode ser utilizada em lanches, em sanduíches, né, assim com aquele pão árabe, fica muito gostoso também para recheio de pão, para o lanche também. Estamos também nas redes sociais, onde você pode se cadastrar também para receber dicas e conteúdos que estamos publicando semanalmente. Então nos acompanhe no Facebook, Jairo Davi Bump Fonte Viva. Também estamos no Instagram com fotos dos nossos pratos que estão sendo publicadas. E também no YouTube com vídeos de receitas. Também você pode nos acompanhar pelo nosso site www.jairodavibump.com.br. Desta vez fica este vídeo, esta receita. Aguarde novas postagens. Um abraço.